notícia recente veiculada pelo site Carta Capital. Sim, aquele antro esquerdista que sofreu bastante com a saída do PT do poder, vendo suas cotas de patrocínios generosamente compradas por empresas amigas do Molusco desabarem, bem, uma das notícias me chamou bastante a atenção. Não pelo seu conteúdo em si, mas pela evidente apelação contida em seu título. 38% dos eleitores de Ciro podem votar em Lula para a eleição acabar no primeiro turno, e eu já vou explicar esse meu ponto. O fato, porém, é que as pesquisas eleitorais, mais do que qualquer outra coisa, escancaram uma realidade que é facilmente observável mesmo em outros contextos. Estatísticas são uma arma na mão dos governos e da grande mídia aliada, cujo objetivo maior não é em absoluto informar, mas sim influenciar opiniões e ações da população em geral. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa vez, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Uma frase atribuída a um sem número de pessoas diz que estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Isso é bastante real, especialmente em se tratando de estudos estatísticos envolvendo política ou qualquer outro interesse estatal. No caso que eu citei no início deste vídeo, a tal notícia sobre os eleitores do Ciro Gomes, a coisa fica bastante evidente. Quando vemos um número como 38% em grande destaque numa notícia, tendemos a acreditar que ele de fato representa muita coisa. Neste caso específico, porém, ele não representa tanto assim. Na verdade, ele é, inclusive, bastante irrelevante. E eu explico. A notícia diz que 38% dos eleitores de Ciro Gomes estariam dispostos a trocar seu voto, migrando para o eleitorado do Lula, se isso resolvesse a eleição ainda no primeiro turno. Pois bem, o fato é que o eleitorado de Ciro Gomes representa apenas 7% das intenções de voto, segundo essa própria notícia. Então, estamos falando de 38% dos eleitores no universo de 7% das intenções de voto. E sim, fazer conta de percentual sobre percentual não é algo tão intuitivo assim, mas vou tentar simplificar bastante a coisa. Basicamente, basta dizer que ao multiplicarmos 7% por 38%, chegamos ao valor de 2,67% do total de votantes, ou melhor, do total dos que responderam a essa pesquisa. Perceba, então, que os 38% colocados em grande destaque no título da reportagem se referem apenas a menos de 3% do total dos entrevistados. Mas colocar algo como 2,67% dos eleitores deixariam de votar no Ciro para que Lula ganhe no primeiro turno não seria tão apelativo, não é mesmo? E posto que essas pesquisas são respondidas por geralmente 1.000 pessoas, estamos falando de menos de 30 indivíduos que afirmaram deixar de votar no Cirão da Massa para eleger o Molusco. Pense que uma realista chamada como 2 dúzias de gatos pingados afirmam que deixariam de votar no Coroné para votar no ex-presidiário para que este vença no primeiro turno não causaria tanto impacto, não é mesmo? A ideia aqui é autoevidente. Tenta-se criar o impacto, uma falsa impressão de que os eleitores do Ciro estão debandando para o lado do Lula e que isso vai resolver a eleição ainda no primeiro turno. Analisando os números friamente, vemos que isso sequer deveria ser notícia. Afinal de contas, trata-se de um percentual pífio dos eleitores, um valor que equivale praticamente à margem de erro da pesquisa. Caso o jornalismo mainstream brasileiro fosse mesmo sério, essa informação seria desprezada, e apenas aquilo que é realmente relevante nessa pesquisa seria veiculado. Contudo, e como eu sempre gosto de frisar por aqui, a grande mídia é qualquer coisa menos séria. O exemplo que motivou este vídeo, naturalmente, não é o único. E eu nem preciso me focar nas pesquisas eleitorais, que são no mínimo bastante estranhas. Irei um pouco além, citando a tal tortura dos números com objetivos políticos e midiáticos, especialmente em temas mais sensíveis à nossa sociedade brasileira. Pense, por exemplo, no caso do desarmamento civil. No ano de 2016, foi realizado um estudo pelo Mapa da Violência, com o objetivo de medir o impacto do Estatuto do Desarmamento, implementado em 2018,
2004 a revelia da vontade popular. De acordo com esse estudo, nos 10 primeiros anos de vigência do Estatuto, 135 mil mortes por arma de fogo haviam sido evitadas no Brasil. Será que esse pessoal tem uma bola de cristal para conseguir afirmar esse tipo de coisa? É claro que, como era de se esperar, eles usaram um modelo estatístico para chegar a esse resultado. E se você se lembra de como toda essa questão de isolamento social começou, você também ficou traumatizado com isso de modelos estatísticos. Basicamente, o que o pessoal do Mapa da Violência fez foi fazer a média de crescimento no número de homicídios no Brasil no período de 1980 a 2003 e extrapolar esse número, projetando o total de mortes nos anos seguintes, seguindo esse mesmo parâmetro. Pois bem, por onde eu começo? Isso é um completo absurdo estatístico. Os anos foram escolhidos aleatoriamente. Afinal de contas, se eles abrangessem a década de 1970 nessa conta, por exemplo, certamente teríamos uma média menor, e assim, esse demagógico número de 135 mil vidas poupadas seria também menor. Da mesma forma, não é possível, sob qualquer aspecto, creditar a redução na taxa de mortalidade violenta no país exclusivamente ao desarmamento. Questões como o aumento de renda média do brasileiro, aumento do grau de escolaridade, envelhecimento geral da população, dentre outras, certamente contribuíram também para a redução nesse indicador. É simplesmente um atentado contra a inteligência humana afirmar categoricamente que o desarmamento salvou mais de 100 mil vidas. Mas o ponto principal dessa história toda, sem dúvidas, é o fato de que o dado mais importante a se obter desses indicadores foi deixado de lado por essa pesquisa. O fato é que a taxa de homicídios cometidos por arma de fogo no Brasil continuou aumentando, mesmo após o desarmamento. Ou seja, olhando por esse prisma, podemos afirmar categoricamente que o desarmamento não diminuiu a violência. Pelo contrário, ela só fez aumentar desde então. Outro indicador que também é brutalmente torturado pela mídia progressista em favor de pautas específicas é a questão da violência doméstica. E eu faço aqui uma parte. Como libertário, eu rejeito qualquer forma de violência que não seja defensiva. E como conservador, eu abomino totalmente a violência contra as mulheres e contra as crianças, por considerar que os homens possuem, por instituição divina, o dever de proteger o lar, às custas da própria vida se for necessário. Certeza essa que torna a violência doméstica ainda mais desprezível. E olha como você caiu na minha pegadinha. Logo que eu falei sobre violência doméstica, você pensou em vítimas do sexo feminino, não foi mesmo? Pois bem, veja o título dessa matéria do site Exame. Mulheres são minoria nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa. Esse título é mentiroso e eu posso provar. Veja os números apresentados pela matéria. Os homens respondem pela esmagadora maioria dos homicídios, 91,8%, um número que já foi desprezado em pesquisas anteriores, diga-se de passagem. As mulheres representam 8% do total das vítimas, sendo que uma pequena fração dessas não teve o sexo identificado. Bom, essa gigantesca discrepância entre vítimas masculinas e femininas não ajuda em nada a narrativa. Por isso, foi preciso acrescentar outro dado, o fato de que do total de mortes de homens, apenas 15,9% ocorreram no âmbito do lar, enquanto que esse número, em relação às mulheres, é muito superior, 39,2%. Agora, veja o truque de interpretação dessa reportagem. Esses percentuais, isolados de outras informações, não significam nada. O dado mais importante foi fornecido no início da reportagem e foi deixado distante dos percentuais anteriores de propósito. No espaço de 10 anos, 619 mil brasileiros foram vítimas de homicídio. Usando as informações da própria pesquisa, isso significa que tivemos 568 mil homens assassinados contra menos de 50 mil mulheres. Agora acompanhe esta minha conta. Do total de homens mortos, 15,9% morreram em casa, o que nos dá cerca de 98 mil. Já no caso das mulheres, 39,2% foram mortas em casa, o que nos dá menos de 20 mil. Veja só, as mulheres não estão mais vulneráveis que os homens em sua casa. Um homem possui 5 vezes mais chance de morrer debaixo do próprio teto que uma mulher. A grande mídia e os institutos de pesquisa em geral não têm qualquer compromisso com a verdade. Eles possuem uma agenda a ser fortalecida e os números serão distorcidos a qualquer custo para que a narrativa possa prevalecer. Quando um famoso site de jornalismo veicula qualquer percentual que seja, você pode ter certeza, a verdade já foi sacrificada há muito no altar da ideologia. As pesquisas, as estatísticas e os estudos que essa gente divulga são mera propaganda ideológica, alinhada às pautas progressistas e sem qualquer ligação real com os fatos. A maquiagem dos números é grosseira, é descarada,
nada e das interpretações dos dados coletados, os pesquisadores conseguirão concluir que o céu é vermelho e que a água é seca. E a grande mídia, é claro, irá aplaudir esses dados, criando títulos enganosos e enviesados, com vistas a ludibriar ainda mais o leitor casual. É por isso que, ano após ano, as pesquisas feitas por grandes institutos e por ONGs esquerdistas perdem mais e mais credibilidade. Ninguém mais confia nesses dados, ninguém mais acredita nessas informações, porque todos já sabem que os números apurados e submetidos a metodologias que ninguém entende são apenas ferramentas para a propagação de ideologias progressistas. Torturem seus números e eles lhe dirão o que você quiser ouvir. A estatística tornou-se para essa gente um pretexto para a divulgação de mentiras e de distorções grosseiras da realidade. O resultado disso, porém, é o oposto do que essa gente espera obter. Longe de influenciar quem quer que seja, o que essas pesquisas tendenciosas conseguem é transformar-se em memes e motivo de deboche por parte da população em geral. Não se engane, meu amigo, não é apenas no âmbito da política eleitoral que os números são distorcidos em pesquisas tendenciosas e enviesadas. Em qualquer área onde possa haver um mínimo de interesse progressista, lá será feita uma pesquisa, encabeçada por institutos mais do que suspeitos, que concluirá que, olha que surpresa, as pautas progressistas são as melhores. Se preciso for, até mesmo 2 dezenas de eleitores do Ciro, mas meio indecisos, virarão título de notícia em letras garrafais. Afinal de contas, se o objetivo é eleger o Lula, que mal pode haver em maquiar um pouquinho a realidade? Dessa forma, e cada vez mais, a lisura do processo estatístico vai sendo maculada, enquanto que o pouco de credibilidade que a grande mídia ainda possui vai para o ralo, junto com a reputação dos institutos de pesquisa.